eu vou falar um pouquinho mais sobre o curso que está com inscrições abertas. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre o curso para vocês. E hoje a gente está aqui com a professora Val Ivônica, do módulo de Cat Tools. E ela vai falar para vocês sobre o mercado da tradução médica, né? Porque muitas pessoas têm interesse, né, em fazer o curso, mas não sabem muito bem como funciona esse mercado. Então, hoje a gente trouxe aqui a professora Val para falar, né? Então, o tema da aula é o mercado da tradução médica, o que é, onde vive, do que se alimenta. A Val, né, como eu disse, ela é professora do nosso curso livre, ela é química industrial por formação, tradutora em inglês e português há mais de 15 anos, atuando principalmente nas áreas química, farmacêutica e médica, além de localização de sites, jogos e aplicativos. É geek assumida, mequeira, convertida e apaixonada por tecnologia e novidades. Especialista em ferramentas de tradução, dá cursos e palestras sobre o assunto. Aqui está que ela é vice-presidente da Abrates no nosso site, mas ela... Não sou mais. Desde julho Vamos do atualizar. passado eu não sou mais. É. E participante assídua de congressos nacionais e internacionais sobre tradução. Mantém um site, Tradução Via Val, no qual publica dicas e novidades para tradutores. Alguns avisos antes da gente iniciar. Vou pedir para vocês que deixem os microfones de vocês fechados, né, desligados. A gente vai ter uma interação no final, né? Vocês vão poder fazer perguntas, né, para a Val, ou para mim, ou para a Patrícia, né, nossa coordenadora. No final da palestra. Então, vocês poderão fazer essas perguntas no chat, ou já, se quiser, colocando no decorrer da palestra, ou poderão abrir o microfone no final, né? Vai ter certificado de participação, e esse certificado ele vai ser emitido para quem preencher a lista de presença, e para preencher essa lista, a gente vai disponibilizar o link no final da aula no chat. A gente também vai sortear 2 bolsas de 25% para o nosso curso livre de tradução médica, que da empresa, essas bolsas estão sendo oferecidas pela empresa Baracá Traduções e Revisões Limitada. E para participar do sorteio, também vocês vão ter que preencher um formuláriozinho de inscrição, e eu vou disponibilizar o link no chat também daqui a pouco. Quando eu for dar os avisos sobre o curso, eu coloco esse link no chat e aviso vocês. Então, agora eu vou parar de compartilhar e passar a palavra para a Val. Val, bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, para quem for ver a gravação depois também. Então, como a Kátia disse, eu já sou tradutora com um certo tempo de estrada. Eu não venho de cursos de tradução, nem de cursos de letras. Eu venho da química. Então, eu meio que já entrei na tradução num nicho mais ou menos específico, porque eu já tinha esse conhecimento, eu já tinha esse histórico nessa área. E aí, da química para a farmacêutica foi um pulinho, da farmacêutica para dispositivos médicos e para outras áreas da medicina foi mais um pulinho. Gostei muito, continuo até hoje. Trabalho também em outras áreas, como eu falei, fazendo curso do PT de tradução de ficção científica, porque eu gosto dessa área da literária, tenho pouca tradução minha publicada, mas eu gosto dessa área. Trabalho também bastante com localização, principalmente localização de jogos. São áreas que não têm muito a ver uma com a outra, mas são coisas que me interessam, que eu gosto bastante, então eu acabo atuando em todas elas. Agora deixa eu compartilhar a minha tela.
Kátia, Eu vou te colocar de corrente. por Eu tinha favor. esquecido desse detalhe. Espera aí, deixa eu ir aqui nos Enquanto isso, eu participantes. vou começando aqui abrir meu slideshow, que eu tinha esquecido também. Pronto. Pronto, agora eu consigo. Beleza. Então, vamos lá. Todo mundo está vendo a minha tela, né? Eu não vou conseguir acompanhar o chat enquanto eu estou fazendo a apresentação, tá? Não, é janela demais aqui aparecendo no Zoom ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir enxergar, mas eu sei que a Kátia vai ficar de olho e ela, qualquer coisa, me interrompe aqui. Caso contrário, vão anotando as dúvidas e aí no final a gente conversa um pouquinho mais. Se puderem abrir o microfone para realmente conversar, é legal. Não tem muita graça ficar falando sozinha aqui. Então vamos lá. O que é tradução médica, né? Vamos começar pelo básico. A tradução médica é a tradução de textos relacionados à medicina e ciências afins. Essa definição foi tirada da Tradwiki. Aliás, eu esqueci de colocar a fonte aqui no slide, mas foi tirado da Tradwiki, que é um site, uma wiki de tradutores para tradutores. Tem uma montanha de materiais lá. É legal vocês, depois, quiserem darem uma olhadinha. Então, essas ciências afins podem ser anatomia, biologia, fisiologia, farmacologia. Tem gente que amplia um pouquinho de tradução médica para tradução da área da saúde, e aí inclui medicina, odontologia, que não são exatamente medicina. E que tipos de textos a gente vai traduzir quando a gente traduz nessa área? Um dos principais tipos de textos que a gente costuma traduzir são estudos clínicos. O que são esses estudos clínicos? Para um medicamento ou para um dispositivo médico ou algum procedimento médico ser aprovado para uso aqui no Brasil, é preciso que a empresa apresente para a Anvisa um estudo explicando como é que funciona esse medicamento, ele foi testado em tantas pessoas ao longo de tanto tempo, existem uma série de regras que precisam ser seguidas. Essas regras são impostas pelos órgãos reguladores da saúde de cada país. Então, no Brasil é a Anvisa, nos Estados Unidos é a FDA e assim por diante. E nesses protocolos existem alguns tipos diferentes de documentos envolvidos. Então, tem os protocolos, que é o material que vai ser, no nosso caso aqui no Brasil, enviado para a Anvisa com relação a esse estudo. Tem as brochuras do investigador, que eu gostava mais quando se chamavam brochuras do pesquisador, porque investigador para mim vai ser sempre de polícia. É muito esquisito falar brochura do investigador, mas é assim que a Anvisa está chamando agora, então a Anvisa manda, a gente obedece. Aliás, na tradução médica tem muito isso, tá? A Anvisa manda e a gente obedece. Quem manda em termos de terminologia, em termos de normatização dos textos médicos, é a Anvisa. Então, se a Anvisa fala que a partir de agora é investigador e não pesquisador, a gente engole o ranço, usa investigador e pronto, porque é o que tem que ser usado, porque senão é capaz de parar a documentação lá na Anvisa e eles devolverem, é uma dor de cabeça toda. Então,
Temos as brochuras do investigador, que são os roteiros, vamos dizer assim, mais ou menos, que os pesquisadores em cada local do estudo, em cada centro do estudo, que pode estar em um país ou em vários países, dependendo do estudo, então vai ter o roteiro que cada um desses pesquisadores vai ter que seguir, os protocolos que cada investigador desse vai ter que seguir dentro desse estudo. Então, o primeiro item aqui, que são os protocolos, ele tem uma linguagem extremamente técnica, extremamente normatizada, porque é a Anvisa que vai usar. As brochuras de investigador também têm um estilo muito técnico, uma terminologia muito técnica, porque vai ser usada por profissionais de saúde nos vários lugares diferentes. E nós temos também termos de consentimento, que o nome completo é Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ou TCIL, não, TCLE, que são os documentos que os pacientes vão ter que assinar antes de começar a participar desse estudo clínico. Então, ele tem que estar numa linguagem extremamente simples, que qualquer pessoa leiga consiga entender. Porque lá no finalzinho tem uma declaraçãozinha dizendo que eu entendi tudo que está escrito e eu perguntei e o médico me explicou tudo que está escrito direitinho, eu entendo exatamente o que vai ser feito comigo nesse estudo. Então, esses documentos aqui, esses terceiros, têm que ser numa linguagem extremamente simples de ser entendida por qualquer pessoa. Nós temos também bulas. A gente traduz bula de remédio que ninguém lê, só a gente lê. Aliás, leiam bulas de remédio. E essas bulas, elas podem ser para pacientes, então elas têm que ser escritas numa linguagem que qualquer pessoa, de novo, entenda, com qualquer nível de escolaridade. Então ela tem que ser entendida por uma pessoa que tem alfabetização mínima e por uma pessoa que tem pós-graduação. E também a linguagem e o formato é regulado pela Anvisa. E existem também as bulas voltadas para profissionais de saúde. Se você entrar no site da Anvisa, você tem os 2 tipos de bula para cada medicamento. Esse para profissionais de saúde tem uma linguagem extremamente técnica, com muitas outras informações que não estão na bula de paciente, porque os pacientes não entendem nada. Nós temos manuais, que são basicamente manuais de instrução, mas são manuais de instrução de dispositivos médicos. E o que são dispositivos médicos? São aparelhos usados no contexto de saúde. Então, pode ser desde um tomógrafo, mesa cirúrgica. Eu faço já tem alguns anos a tradução de manuais de mesa cirúrgica, então tem vários tampos diferentes para vários tipos de cirurgia diferentes. Pode ser aparelho de depilação, pode ser uma infinidade de aparelhos que são chamados de dispositivos médicos. Esses manuais também têm as suas subdivisões. Tem os manuais feitos para usuários, então, se for um manual de um aparelhinho simples, uma bombinha de asma, por exemplo, ou um nebulizador, que é voltado para pacientes, vai ser uma linguagem simples. Aqueles manuais de mesa cirúrgica, eles têm uma linguagem um pouco mais técnica, mas ainda é feita para usuários. E aí a gente tem os manuais de manutenção desses equipamentos.
que aí parece muito mais engenheirês do que mediquês, e aí a gente vai falar em fusíveis e vai falar em tensão, que não é voltagem, é tensão, amperagem, e em vários outros. São uma abordagem diferente, que vai precisar de uma linguagem diferente também. Nós temos também textos de marketing, que também têm regras muito específicas determinadas pela Anvisa. Então, existe o marketing para pacientes e existe o marketing para profissionais de saúde. Para pacientes, por exemplo, você só pode fazer propaganda de produtos, de medicamentos que tenham aprovação da Anvisa e que não tenham aquela tarja na embalagem, nem a tarja vermelha, que é a tarja de medicamento que requer receita médica, e nem a tarja preta, que é medicamento controlado e tem receita com retenção de receita. Então, você só pode ter propaganda de aspirina, remédio para dor simples, coisas, medicamentos que não exijam receita médica. Ai, pulou a tela do chat aqui, entrou na minha frente. Outra coisa que a gente traduz bastante nessa área são artigos médicos. E aí, mais uma vez, nós temos várias subdivisões. Existem artigos para publicação em periódicos especializados. Então, muitas vezes, você tem essas publicações em inglês, e aí, nesse caso, não é uma tradução, é o que a gente chama de versão, né, para outro idioma, em geral em inglês. Você tem artigos que pessoas pedem a tradução daquele artigo para ser usado numa pesquisa que está fazendo. Então, tem alguém fazendo uma pesquisa sobre determinado assunto, tem lá um monte de texto que a pessoa quer consultar, mas não fala inglês ou não fala inglês suficiente para entender aquele texto com a profundidade necessária naquele contexto. Então, eles encomendam essa tradução para a gente. E aí, nesse caso, em geral, é tradução do inglês para o português. Existem também a tradução de artigos para publicação em revistas e blogs de divulgação científica. Então, aí já é uma linguagem mais simples, não é uma linguagem tão técnica, é um pouco mais simples porque é para pessoas leigas ou não especialistas nesse assunto. E aí vai ser publicado em revistas impressas, revistas online, blogs de empresas, tem empresas multinacionais que produzem conteúdo, e aí esse conteúdo precisa ser traduzido para vários idiomas para atingir aquele público de vários lugares onde aquela empresa atua. Nós temos também bastante livro, e aí, novamente, tem os livros para público especializado e temos os livros de divulgação científica. Desses de divulgação científica, eu até já traduzi alguns. Livros especializados até hoje eu não criei coragem de encarar. Eu acho uma responsabilidade muito grande. Eu até hoje não encarei assim, porque não chegou nenhuma oferta que seja exatamente da minha área de atuação e eu não quis aceitar as ofertas que chegaram. E o
o tipo de tradução que eu considero mais complicada, que eu faço, eu não faço livro, mas eu faço patente. Porque a tradução de patente, muitas vezes, envolve, termos desconhecidos. É coisa nova que está sendo inventada ou descoberta ou lançada agora, e você às vezes não tem referência para você pesquisar a terminologia, por exemplo. Então é um tipo de tradução que requer um conhecimento bastante específico do assunto, não necessariamente de terminologia daquela área. Você não tem que saber onde procurar terminologia, porque muitas vezes aquela terminologia não existe, mas você tem que ter conhecimento suficiente para você inventar o nome novo que vai ser necessário ali, dentro das regras que existem de nomenclatura daquela área. Então eu acho que é o tipo de tradução mais cascuda que tem. É bastante divertido de fazer, eu gosto, mas precisa ter um conhecimento bastante sólido daquele assunto para você encarar a as patentes. Porque, além de tudo, também tem uma terminologia muito própria de patentes em si. Existem, o que a gente chama de fórmulas, né, que são aquelas traduções, aqueles formatinhos de tradução que tem que ser feitas sempre daquele jeito. Então, é um desafio a mais. É divertido, mas é complicado. E quem são os clientes? Para quem a gente vai trabalhar nessa área? Eu acho que é isso que bastante gente aqui tá querendo saber. Os principais clientes, pelo menos os meus principais clientes, são agências de tradução. Só um segundo. São agências de tradução, porque muito desse trabalho, principalmente na parte de estudos clínicos, de manuais, das bulas, são volumes muito grandes, em geral, para vários idiomas diferentes. Então, essas grandes empresas que pedem essas traduções, elas não têm um departamento de tradução ali dentro da empresa. Por exemplo, sei lá, uma indústria farmacêutica qualquer, a Pfizer, sei lá, qualquer uma delas, Novartis ou o que for. Elas não têm um departamento de tradução. Elas não têm uma pessoa que fica ali responsável pela tradução em sei lá quantos idiomas, dezenas de idiomas. Então, eles mandam isso para uma agência de tradução e a agência coordena todos esses projetos, que em geral são projetos bastante grandes. A gente também trabalha bastante para médicos e pesquisadores, principalmente naquela parte dos artigos. A gente trabalha para revistas, como aquelas de divulgação científica ou as revistas especializadas. A gente, às vezes, trabalha também para organizações internacionais. Então, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial da Saúde, Unicef, Médicos Sem Fronteiras, ONGs diversas, ONGs que trabalham, né, na área da saúde. Costuma ter bastante trabalho para esse tipo de organizações. E, em geral, essas traduções não são voluntárias, tá? Eu já trabalhei para algumas delas e essas traduções são pagas. E muitas vezes bem pagas em dólar. Então, se for trabalhar para clientes finais, essas organizações são uma boa alternativa, porque elas pagam bem e pagam em dólar. Com dólar a R$ 5, vale bastante a pena.
Existe também uma organização chamada Tradutores Sem Fronteiras, Translators Without Borders. Nesse caso, é tradução voluntária, tá? Por definição, eles são um tipo de organização humanitária. Eles normalmente atuam em áreas de conflito, em áreas de guerra, em áreas onde houve algum desastre ou alguma coisa assim. Então, em geral, é para traduzir em situações emergenciais. Eles, hã, eles convocam sempre tanto tradutores quanto intérpretes. É uma tradução voluntária, mas é uma tradução que vai ser revisada e você vai ter feedback dessas traduções. Então, para quem está começando e não tem muita prática, talvez seja um bom lugar para adquirir prática. E para quem já tem um tempinho de estrada, é legal às vezes, se você tiver um tempinho, se você não tiver tão atolado, fazer uma tradução voluntária para eles, eu acho que vale bastante a pena. Eu faço. E colegas. Colegas não só em tradução médica, na tradução como um todo, mas principalmente na tradução médica, que é um nicho, é um ovo, um monte de gente se conhece, então é muito comum a gente indicar colegas e a gente dividir projetos com colegas. É muito, muito, muito comum. Eu acho que hoje uns 70, 80% dos meus clientes nessa área vieram de colegas, por indicação de colegas, tá. E às vezes alguém procura ir numa área que você não atua, você indica colegas também. Então, cada vez que chega coisa para mim de odonto, eu mando para Ana Júlia. Tó, passo o e-mail da Ana Júlia, a especialista nessa área é ela. Eu, no máximo dos máximos, já fiz aquelas pesquisas de satisfação com um aparelho, ortodôntico, e só. Porque não tem muito segredo, é mais pesquisa mesmo e o nome dos produtos, não tem muita complicação, mas eu não traduzo odonto. Então aparece de odonto, eu mando para ela. Alguém me pergunta a tradução de espanhol, eu jogo para a Kátia, porque eu não faço espanhol. E a mesma coisa, chega aqui Miqueis, mandam para mim. Essa troca é muito comum, é muito normal. Então, é muito legal a gente sempre tentar fazer networking. Então, vocês vão fazer o curso? Legal, aproveita, já faz contato com os colegas, já cria um relacionamento legal com todo mundo. Tem uma boa presença online. E presença online não é só você ter um site, você aparecer. Você tem que aparecer bem. Então, você vai fazer um curso? Ah, legal. Trata todo mundo bem, participa legal da aula. Sempre tem agência. O curso do Traduza, especificamente, já tem agora uma reputação, tem uma fama. Então, clientes estão chegando na coordenação e pedindo indicação de alunos para trabalhar. Agências, editoras. Já aconteceu várias vezes. Aí a Kátia chega lá no grupo dos professores: "Ó, vocês têm indicação de aluno? Estão procurando alguém para fazer assim, assim, assado. Quem vocês indicam?". Já aconteceu várias vezes desde que começou esse curso. Então, opa, fiz caquinha. Então é importante, por exemplo, participar das aulas, não criar confusão, aparecer bem em grupos do Facebook, do LinkedIn, não ser aquela pessoa encrenqueira que quando você lembra do nome, você pensa: "Ih, é verdade, é encrenca". Ninguém quer indicar encrenca. Se eu estou indicando a Ana Júlia para um projeto, eu estou vinculando o meu nome com o dela.
Se ela pisar na bola com o cliente, eu fico mal na fita. Então, se eu indico, é porque eu sei que meu nome está limpo, tá? Vai ficar sossegado. Eu não preciso me preocupar. A gente não vai indicar quem sabe que vai dar problema. Então, já fica a dica não só para tradução médica, mas para tradução em geral. O mundo da tradução é um ovo. Todo mundo se conhece e quem não se conhece, conhece alguém que conhece. Então, se você pisa na bola aqui, fica sabendo lá do outro lado. E o nosso nome é a única coisa que a gente tem, assim, para cuidar, assim, com todo carinho. Manchou a reputação, para limpar depois é um pé. Então, cuidem bem da reputação, tenham uma boa presença online, apareçam bem para os colegas, porque esses colegas são clientes também, são potenciais clientes. Todo colega é um potencial cliente. E agora eu vou fazer uma pausinha, porque eu preciso beber uma água, descansar um pouquinho a garganta por 2 minutinhos. Enquanto isso, a Kátia vai dar uns... Deixa eu parar meu compartilhamento, que a Kátia vai dar uns recadinhos para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui novamente com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Eu aproveito enquanto isso, vou vendo aqui o chat, as coisas que apareceram aqui. Está aparecendo aí para vocês a apresentação? Sim. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso curso, né? O curso livre de tradução médica. Esse curso ele é voltado para tradutores e estudantes de tradução interessados na área da saúde. O objetivo é promover o desenvolvimento de habilidades e competências para a prática da tradução médica. O curso ele é dividido em 8 módulos. Além desses módulos obrigatórios do curso, a gente tem 2 aulas bônus, que uma é sobre o mercado de trabalho, né, justamente sobre o mercado de trabalho, no qual vocês vão aprender um pouco mais sobre o mercado, sobre como captar clientes, né, mais especificamente agências de tradução, e aprender um pouquinho da formalização também do tradutor. A carga horária total do curso é de 64 horas, da parte obrigatória, né, dos 8 módulos, mais as avaliações, é de 64 horas. E aí a gente tem essas 2 aulas bônus, cada aula tem a duração de 2 horas, então são mais 4 horas, e vocês também recebem um certificado por essas aulas bônus, né? O curso também tem o certificado, vocês recebem o certificado de 64 horas do curso. Ele é 100% online, com aulas ao vivo, né? Não são aulas gravadas, então vocês podem interagir com os alunos, interagir com os colegas, fazer o networking, como a Val falou, né? Que é importante. Então, durante as aulas, vocês vão ter contato com outros colegas e a gente tem no curso costuma ser uma turma bastante heterogênea, né? Então, tem pessoas que já trabalham, outras que não. Então, dá para fazer um networking legal durante as aulas. Aqui está 2 vezes por semana, mas a gente tem uma turma de sábado também. Vou atualizar esse slidezinho. A gente tem turmas durante a semana, então as aulas são ou terça e quinta, ou segunda e quarta, ou quarta e sexta, né? Isso depende do calendário. E a gente tem turmas aos sábados. O curso ele envolve a teoria e prática, então não é só teoria o curso, vocês vão ter a oportunidade de fazer exercícios tanto durante as aulas como as atividades, né, do curso, e os nossos professores são professores que já atuam no mercado da tradução médica. A maioria deles tem uma formação em tradução,
formação na área da saúde, alguns têm também, e também tem a experiência com dando aulas, né, como professores de outras instituições, já antes do Traduza, são todos já com experiência também de lecionar, né. A nossa coordenação pedagógica está a cargo da professora doutora Patrícia Jimenez Camargo, está aqui também, participando dessa aula. No final do curso, dessa aula de hoje, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o curso, também pode falar comigo, com ela, a gente vai estar à disposição aqui para responder também no final da aula. O valor do curso a matrícula é de R$120, mais 4 mensalidades de R$500. Existe a possibilidade de, na turma de sábado, né, de parcelar dividir essas mensalidades em 6 vezes, né, em vez de 4, isso na turma de sábado, porque o curso é um pouco mais longo, né, durante a semana ele dura aproximadamente 4, quase 5 meses, e o curso aos sábados, ele dura aproximadamente 7 a 8 meses. Então, no curso aos sábados, a gente tem a possibilidade de parcelar em 6 vezes. E para quem é associado da Abrates, a Trad, a PIC, a IC e Sintra, tem 15% de desconto nas mensalidades. A gente está com inscrições abertas para 2 turmas do curso, para as turmas do primeiro semestre, né? Uma turma aos sábados, que vai ter início no dia 4 de março. Essa turma já está quase fechada, tem bem pouquinha vaga, mas quem quiser ainda dá tempo de se inscrever, até o dia 1º, né, da semana que vem, que é quarta-feira. Então, quem tiver interesse nessa turma de sábado, tem que se apressar, porque já estão acabando as vagas para essa turma. E a gente está com uma outra turma também, de segunda e quarta-feira, que vai ter início no final de março, né, no dia 27. E para essa turma, a gente está com uma promoção, para outra a gente já teve, mas isso foi como abriu inscrições para a turma de sábado no final do ano passado, a gente fez uma promoção, e como já está próximo de iniciar o curso, essa promoção já encerrou. E essa turma ainda está valendo a promoção, né, porque vai iniciar no final de março. Então, para quem se inscrever até o dia 28, né, que é a próxima terça-feira, tem isenção da taxa de matrícula. E para quem estiver participando da aula aqui hoje, a gente vai dar um bônus de R$50 na primeira mensalidade do curso. Então, vocês, quando for fazer a inscrição, utilize o código lá, bônus 50, para obter esse desconto aí na primeira mensalidade. E mais informações, tem aqui os nossos contatos, o site. Patrícia, se você puder colar para mim aí no chat o endereço do site, lá no site tem as informações completas, todos os professores, todos os módulos do curso, e vocês podem procurar a gente também nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook, Instagram. A gente também tem um canal no YouTube, no qual essa aula vai ser disponibilizada depois, e vocês podem entrar em contato também por e-mail, né, contato@traduza.com.br ou secretaria@traduza.com.br, se vocês quiserem mais informações. Kátia, Oi. está todo mundo no chat perguntando os horários das aulas. Ah, tá. Então, a turma de sábado, ela é às 9 da manhã, e essa turma, ela tem, são 3 aulas por módulo. Então, as 2 primeiras aulas, elas têm 3 horas de duração, das 9 ao meio-dia e 10, e a última aula do módulo tem 2 horas de duração, que é das 9 às 11h10. E aí, cada módulo tem 8 horas. Durante a semana,
são 2 aulas por semana, cada aula tem 2 horas, né? Então, é das 19 às 21h10. Tem esses 10 minutos aí que é o intervalo, né, da aula. Então, a de segunda e quarta-feira é das 19 às 21h10 e ao sábado é das 9 da manhã ao meio-dia e 10 ou às 11h10. E aqui está de novo, né, o e-mail da secretaria. Se vocês tiverem dúvidas sobre o curso, escrevam para a secretaria, mas hoje nessa aula aqui no final também a gente pode responder mais alguma dúvida que vocês tiverem. Eu vou parar de compartilhar aqui e passar de novo a bola para a Val. Obrigada, gente. Eu vou só avisar, eu falei lá da bolsa e esqueci de falar. A gente vai sortear 2 bolsas, né, para o curso, uma para a turma do sábado e uma para a turma de segunda e quarta. Então, eu vou colocar o link para vocês agora, aqui no chat. Quem tiver interesse em concorrer à bolsa, é só preencher lá e selecionar para qual turma tem interesse. Para pessoa, se tiver alguém que pode participar tanto segunda e quarta como sábado, aí seleciona lá a opção das 2 turmas, tá? Eu vou fechar aqui minha câmera e passar a bola para a Val e aí já coloco lá para vocês o linkzinho do formulário para quem quiser concorrer à bolsa, tá? Paty, seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado. Antes da Val voltar, o Eduardo está perguntando lá no chat que ele já está inscrito como aluno, ele quer usar o desconto. Ah, o bônus de 50? Isso. Ah, sim, faz assim, quem já está inscrito, tem o Eduardo, o PT também já está inscrito, manda um e-mail para a secretaria na segunda-feira e fala que vocês participaram e manda lá o códigozinho, fala que é para vocês obterem o desconto na primeira mensalidade, tá bom? E antes de eu voltar a compartilhar o meu slide, eu queria deixar o meu testemunho como aluna, porque eu dou aula do módulo de CAT Tools, como a Kátia falou, mas eu estou tentando fazer os outros módulos também, o da Ana Júlia, o da Paty eu já fiz também, o de terminologia. Sempre que dá, que eu consigo encaixar no meu cronograma de trabalho, né, porque a gente também traduz, também não só dá aula, então às vezes é complicado conseguir encaixar tudo, mas sempre que dá eu faço mais um módulo e mais um módulo, já fiz quase todos, já fiz as aulas extras e vale a pena. Mesmo para quem já tem bastante tempo de estrada, é legal você ver o conhecimento que muitas vezes você já tem, mas que está espalhado e você vê aquilo consolidado num formato assim, parece que acende uma lampadinha na cabeça da gente. Ajuda pra caramba mesmo para quem já tem conhecimento na área, não é só para quem está chegando agora. Agora deixa eu colocar de novo a minha apresentação aqui para a gente continuar. Já estou quase acabando, tá, gente? Daqui a pouquinho eu já abro para perguntas. Então, continuando, quais são os requisitos para trabalhar com tradução na área médica, na área de saúde? O principal, a primeira coisa, é ter muita responsabilidade. Porque, ok, toda tradução tem uma responsabilidade envolvida, sempre tem. Só que quando a gente está falando de tradução médica, a gente está falando diretamente da saúde das pessoas. Então, a gente precisa ter um critério maior, a gente precisa ter um cuidado maior, a gente tem que ter uma responsabilidade, eu acho que maior, na hora de aceitar o que vai traduzir e na hora de aceitar ou não um serviço. É uma responsabilidade maior. A gente pode, literalmente, infelizmente,
matar alguém. Se você traduzir e escrever uma bobagem e ninguém pegar aquilo na revisão. Parece exagero? Parece, mas é verdade. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande. A gente tem que conhecer os próprios limites. Então, como eu disse, eu traduzo em determinadas áreas. Se chegar alguma coisa para mim de neurologia, eu vou devolver. Se chegar odonto para mim, eu vou devolver. Eu sei que eu não vou dar conta daquilo. Até porque a gente sempre tem prazos, esses prazos não são tão grandes assim que permitam a gente sair estudando aquele assunto antes de fazer aquela tradução. Então, do mesmo modo que existem médicos especializados em cada coisa, a gente não tem que saber tudo. A gente não vai saber tudo, a gente tem que reconhecer que a gente não vai saber tudo. Tudo bem que no começo é complicado, tudo bem que no começo a gente quer abraçar o mundo com os braços, mas na prática é muito complicado fazer isso. Então, a gente tem que aprender a falar não. A gente não tem que ter medo de falar, olha, isso aqui eu não vou conseguir fazer, isso aqui não está dentro da minha especialidade. O cliente não vai ficar bravo com você se você fizer isso. Muito pelo contrário. Se for um cliente sério, se for uma agência séria, uma revista séria, uma organização séria, eles vão falar obrigado por ter sido muito clara. E aí ele vai voltar depois com outro projeto que seja da sua área de atuação. Agora, se você ficar com medo de dizer não, se você aceitar aquele projeto que você sabe que não vai dar conta direito, você sabe que não vai traduzir a contento, se você aceitar aquele projeto, se você produzir uma porcaria, aí sim você vai perder esse cliente. Porque geralmente os clientes não dão uma segunda chance nesse caso. Se você entregou porcaria, lembra que eu falei da reputação? Se você entregou porcaria, o cliente já te colocou na listinha de quem traduz mal. Não vai ter segunda chance e não quero mais. Então, não tenho medo de dizer não. Tá? Quando a gente comete barbaridades numa tradução, a gente pode causar prejuízo para os clientes, financeiro inclusive, e prejuízo para pacientes. Anos atrás, muito tempo atrás, deve ter uns 10, 12 anos isso, eu tive que retraduzir um texto. Era um termo de consentimento, era uma coisa muito simples, mas que tinha sido muito mal traduzido. Foi mandado para a Anvisa parou todo o processo de regularização daquele medicamento, parou tudo, falou, não, isso aqui está muito ruim. Era um documento de 3 páginas, tinha um documento da Anvisa de 8 páginas listando os problemas nele. A agência perdeu o cliente, tradutor que daquela agência, a agência deve ter dispensado. O cliente final teve um prejuízo porque ficou meses parado aquele processo na Anvisa, teve que fazer tudo de novo. Enquanto isso, ele não podia regularizar o medicamento aqui, não podia vender aquele medicamento aqui. Imagina o tamanho do prejuízo que isso deu. Isso porque era um documento de 3 ou 4 páginas. Não era uma coisa grande, não era uma coisa complicada. Então, a gente pode sim causar diretamente prejuízo para os nossos clientes. A gente precisa ter conhecimento em qualquer área. Precisa ter conhecimento para traduzir naquela área. E não só conhecimento de terminologia. Nem sempre o glossário vai resolver o nosso problema.
Muitas vezes a gente precisa ter o conhecimento científico, o conhecimento de como funciona aquele processo do que o texto está falando. Ter conhecimento do tipo de escrita envolvida. Como a gente viu, tem vários tipos de textos para vários públicos-alvos diferentes, e cada um deles tem um estilo de escrita diferente também. A gente precisa saber esse tipo de escrita. Eu lembro de uma palestra da Ana Júlia, num dos primeiros congressos do Traduza que teve, 2015, eu acho? Não me lembro quando foi isso. Que ela falava. Eu era menor de idade, gente. Minha mãe teve que assinar para eu ir lá. Porque antes do Traduza esse curso, o Traduza começou como um congresso de tradução para a saúde. Então, a gente aqui acabou se conhecendo nesses eventos. E a Ana Júlia falou na palestra uma coisa que eu nunca esqueci e eu estou sempre repetindo em várias aulas que eu dou. Quando você não conhece o estilo, quando você não conhece o tipo de texto que você está traduzindo, você pode até usar a terminologia certa, você pode até usar as palavras certas, mas uma pessoa que é da área, que vai estar lendo aquele texto, ele vai ler aquilo e vai falar, ok, não está errado, mas também não está exatamente certo como a gente escreve na área. E isso faz toda a diferença quando você quer reconhecimento como profissional naquela área. Então, é muito comum a gente ver em grupos do Facebook, do LinkedIn, onde for, isso acontece desde as listas de tradução do século passado, as pessoas chegarem perguntando: você tem um glossário de tal área? Glossário ajuda, mas não resolve a vida da gente. A gente precisa ler muito textos nos 2 idiomas de trabalho, ou se tiver mais idiomas que você entenda, você lê em todos esses idiomas, para você ver como as pessoas escrevem em cada um desses idiomas, em cada uma dessas áreas, em cada um desses tipos de texto. Porque aí sim você vai começar a internalizar esse tipo de coisa, esse tipo de informação, esse tipo de minúcia. Então, você fazer cursos específicos também ajuda muito. Então, vai ter uma oficina sobre, não necessariamente sobre tradução, vai ter uma oficina sobre estudos clínicos. Vai lá, faz. Tem uma palestra num congresso sobre tal coisa. Aproveita e vê. Tem muita coisa gratuita hoje na internet, tem muitas palestras aqui do Traduza mesmo. Faça cursos, faça o formativo do Traduza. Tem um módulo para cada uma dessas coisas, desses tipos de arquivo que eu falei também. Você vai pegar textos nesses eventos, você vai ver textos originalmente escritos num idioma, no outro. Então, tudo isso vai ajudando você a internalizar essas diferenças, essas sutilezas, essas minúcias. Isso faz toda a diferença. Então, né, vamos fazer o jabá da casa, tem os cursos do Traduza. E quando a gente está traduzindo, principalmente em áreas técnicas, incluindo a área médica, a gente tem que ter um rigor terminológico muito grande. É diferente de uma tradução literária que você pode ir trocando por sinônimos, por exemplo. O rigor terminológico nas áreas técnicas é muito maior. E existe também não só o rigor de traduzir o termo correto, mas traduzir conceitos corretos. Então, por exemplo, em áreas técnicas em geral, exatidão e precisão são coisas diferentes. Uma coisa exata é uma coisa que está certa, uma medida exata é uma medida correta.
um peso certo, uma medição certa, uma temperatura certa. Uma medida precisa, um valor preciso, é um valor que, se você fizer 10 medições diferentes, você vai ter sempre o mesmo valor ou muito próximo daqueles valores. Mas aqueles valores podem estar errados. Preciso é o que é sempre igual ou quase igual, mas não necessariamente é correto, não necessariamente é exato. Então, tem sempre esses detalhezinhos que, para leigos, não tem diferença. Para você falar no dia a dia exato e preciso, tá tudo bem. No contexto de conversas gerais, são sinônimos, mas na área técnica não são. É a mesma coisa, eficácia, efetividade e eficiência. São 3 coisas diferentes, principalmente na área médica. Na área farmacológica, são 3 coisas diferentes. Então, a gente precisa conhecer essas diferenças, apesar de, em outras áreas, também serem traduzidos meio que intercambiável e está tudo certo. Mas na área médica são coisas diferentes. A mesma coisa com relação ao público-alvo. Se você está falando num texto para profissionais de saúde, para pessoa especializada, você vai falar, por exemplo, cefaleia. Para um texto para pacientes, você vai falar dor de cabeça. Mesma coisa, edema e inchaço. Você tem que escolher os termos corretos dependendo do público-alvo. Depende do material do público-alvo. E você tem que pesquisar. Em tradução em geral, não tem como fugir. A gente tem que saber pesquisar, a gente tem que gostar de pesquisar, a gente não pode ter preguiça de pesquisar. Boa parte do nosso trabalho no dia a dia é pesquisa. Uma boa parte do nosso dia, dependendo do dia, vai em pesquisa. Quem nunca parou uma hora, perdeu uma hora para descobrir um mísero terminho no último parágrafo do texto que você tinha que terminar? Você está lá achando que está... Ai, acabei. Não, não acabei. Uma hora procurando um negócio. E a gente não pode ter preguiça de fazer isso. Porque aí a gente volta no rigor terminológico aqui. Então, quem tem preguiça de pesquisar, sinto muito, procura outra profissão, traduzir não é para você, tá? Lamento. Acharam que acabou? Não, não acabou, tem mais. Sigilo. Em qualquer área de tradução, o sigilo é importantíssimo, mas na área médica os clientes são surtados, paranoicos com o sigilo. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado, não pode sair falando sobre o que está traduzindo, porque muitas vezes é coisa nova, é coisa que não foi lançada no Brasil ainda, é coisa que não está aprovado ainda. É inclusive comum a gente traduzir textos de marketing, por exemplo, com o produto X. Nem tem o nome do produto, porque eles não querem que ninguém saiba o que é. Então, o sigilo na área médica é essencial. É muito comum, é praxe, a gente assinar NDA, Non-Disclosure Agreement, contratos de sigilo, antes de começar a traduzir para um cliente. Então, lá está dizendo que você não pode divulgar informações que já não sejam de conhecimento público, você não pode divulgar nada com pena de multa, multas altíssimas, inclusive. Então, mesmo que não tenha NDA, por padrão, por praxe, todo documento é sigiloso, todo cliente é sigiloso, todo projeto é sigiloso, a gente não pode sair abrindo o bico por aí.
Se por acaso precisar perguntar para colegas, tirar dúvidas, tentem não postar trechos inteiros do seu texto. Porque o Google, em 2 segundos, descobre de onde veio aquilo e lá se foi o sigilo do seu cliente. Então, sempre que possível, pega uma coisa semelhante que já esteja no Google, que já seja de conhecimento público, não postem pedaços do seu texto por aí. De novo, da mesma forma que muitas áreas da tradução. Só um segundinho. Aguinha, porque a boca vai ficando seca. Em todas as áreas da tradução, isso é importante, mas na tradução médica tem um agravantezinho aí na questão da pontualidade. Porque quando você está falando de coisas que vão para a Anvisa tem prazos muito rígidos para fazer as coisas. Se você estoura o seu prazo, você atrasa tudo que vem depois dele, naquele processo. Então, você atrasa a revisão, você atrasa, às vezes, tem que fazer uma back translation, o cliente, cliente gringo que é uma back translation antes de do processo continuar para a Anvisa. Tem várias outras coisas que vão precisar ser feitas naquele seu arquivo antes dele ser entregue na Anvisa, por exemplo. Se você atrasa tudo que vem depois. Se o seu cliente perdeu o prazo, entra naquela parte do prejuízo que a gente falou agora há pouco. Então, a questão da pontualidade é muito importante. E é muito comum também a gente ter dia e hora para entregar as coisas. Não só tem que entregar até sexta-feira. Não, tem que entregar até sexta-feira às 10 da manhã. Então, a gente tenta terminar antes das 10 da manhã, sempre tem uma folguinha aí para qualquer eventualidade. A gente tem que ter, não só na tradução médica, né, em toda a tradução também, mas especialmente na tradução médica, a vontade eterna de aprender. A gente nunca vai saber tudo de tudo. Então, sempre tem que estar fazendo cursos, sempre tem que estar fazendo oficinas, sempre tem que estar fazendo reciclagens, porque as coisas mudam. Normalmente, as coisas mudam devagar. Mas, por exemplo, durante a pandemia, a gente via as informações mudarem muito rápido com relação à vacina, com relação ao coronavírus. As informações iam chegando assim aos borbotões. E a gente tinha que tentar se manter o mais atualizado possível, porque a gente estava traduzindo muito sobre aquilo naquela época. Então, as informações vão mudando e a gente tem que estar sempre a par, ou tentar, pelo menos, tentar se manter a par delas. E aí entra educação continuada, a gente não pode parar de estudar. Então, um tempinho atrás teve mudança na terminologia anatômica, por exemplo. Mesmo quem tinha feito medicina e acabou no ano 2000, teve que reaprender um monte de coisa, porque mudou um monte de coisa na terminologia anatômica. Então, não é só porque eu aprendi anatomia na faculdade, já sei, não preciso estudar isso nunca mais. Não, vai ter que estudar sim, porque as coisas mudam. Congressos. Então, os congressos, palestras, oficinas são sempre uma oportunidade excelente para aprender. Não sei se esse ano vai ter congresso do Traduza ou se vai ficar só para o ano que vem. Durante a pandemia não teve, mas antes da pandemia era uma beleza para a gente encontrar os colegas da área, sair abraçando todo mundo, beijando todo mundo, aprender pra caramba, fazer networking. Como eu falei, eu vou desde o
primeiros, que foi 2015, depois a Kátia me corrige se eu estiver errada. É uma excelente oportunidade de aprender e de fazer contato com os colegas. O Congresso da Abrates vai ser agora no meio do ano, 31 de junho, 1, 2 de julho, aqui em São Paulo. Vai ser presencial depois da pandemia. Na pandemia teve um online, mas vai voltar a ser presencial. Quem puder participar também venha, que vale a pena. Sempre tem alguma coisa de tradução na área da saúde, não é específico sobre isso, mas sempre tem alguma coisa da área de saúde, é muito legal. E por último, eu até já estourei a 1 hora que eu tinha programado aqui. Por último, a gente precisa conhecer Cat Tools. Se você for trabalhar para agência, não tem como você trabalhar para agência sem conhecer Cat Tools. Todas elas exigem. Eu não conheço nenhuma agência hoje que não exija Cat Tools de todo mundo. Então, precisa saber. E mesmo que você não trabalhe para agência, vale a pena você usar Cat Tools, facilita muito o trabalho. Elas têm uma série de recursos que aumentam muito a nossa produtividade, aumentam muito a qualidade do texto que a gente está produzindo. Então, é sempre bom, mesmo que você não trabalhe para agências, é sempre bom você saber como funciona uma Cat Tool, pelo menos uma. O ideal é você se conhecer pelo menos umas 2 ou 3. Mas é sempre muito bom conhecer e saber como essas ferramentas funcionam. No curso do Traduza, a responsável pelo módulo de Cat Tool sou eu. Então, quem for participar, até lá a gente vai se ver em breve, porque é um dos primeiros módulos também do curso. E era só isso. Se alguém quiser falar comigo, meu e-mail é valevonica@traduza.com.br ou Valevonica em qualquer rede por aí, menos TikTok, não estou no TikTok, mas nas redes por aí eu sou sempre Valevonica. Deixa só eu parar meu compartilhamento. Cadê? Aqui, stop share. E Val. obrigada, gente, por enquanto. Fala, Kátia. Desculpa te interromper. Não, diga. Só avisando aqui o pessoal que, além do módulo de Cat Tools, a gente tem uma aula, né, como se fosse uma aula bônus oferecida pela Babel, né, que é fornecedora do estúdio, e a gente tem desconto também, nossos alunos têm desconto para comprar as 2 ferramentas, né, tanto o MemoQ como o estúdio, tá bom, gente? E o desconto no MemoQ é de 40%, gente, não é descontinho, é descontão. Gente, eu vou agora abrir para perguntas. Eu não sei, eu vou olhar o chat aqui no outro computador para ver se tem alguma. E quem quiser fazer pergunta, abrir o microfone, aí vocês clicam aí na mãozinha para levantar a mão para no. Aí eu falo o nome da pessoa, a pessoa abre o microfone, porque se tiver mais de uma pessoa e todo mundo abrir É o só para microfone, organizar a bagunça, mas abra o vira microfone, bagunça. gente. Eu gosto de falar com pessoas, é mais divertido. Então, aí a gente vai abrir para dúvidas agora, e quem quiser concorrer à bolsa, eu vou fechar, vou dar mais 1 minutinho aí para quem não preencheu, quiser concorrer à bolsa, preencher lá o formulário, e daqui a pouquinho eu vou fechar, porque eu tenho que organizar lá, ver quem quer turma de sábado, quem quer segunda e quarta, para eu poder fazer o sorteio no final, e eu vou fazer aqui quando a gente terminar. Se a pessoa tiver colocado o nome e não tiver aqui, aí esquema Traduza, já era o prêmio. E aproveitando aí, quem perguntou quando vai ter o Traduza, Isso. então, esse ano a gente ia fazer, mas a gente tem uma nova integrante aí na diretoria do Traduza, que é a Luísa, minha filhinha. A poderosa A chefinha. poderosa chefinha, e ela decidiu
que esse ano não vai ter. A gente começou a ver espaço, ver algumas coisas, mas assim, eu tô bastante atribulada ainda, né? Tô trabalhando e com uma bebê pequena, ela fez 1 ano, né? Tá com A 1 ano. poderosa chefinha é a filha da Kátia, tá É. vendo? Então, quem organiza o evento, assim, os principais aqui é eu, o Fábio, que é meu marido, e agora a gente tem a Luísa, né, que é a nova diretora do Traduza. E assim, tá bem corrido para a gente, né? Porque agora o Fábio está trabalhando em 2 empregos, né? Para quem assiste aí, Todo Mundo Odeia o Cris, né? Meu marido tem 2 empregos. Eu estou trabalhando direto e com a Luísa, né? Então tá bem assim difícil. É E puxado. como esse ano, né, que tá voltando os eventos presenciais, eu imagino que vai ter várias coisas aí, eu já estou por dentro dos eventos, porque como a gente organiza evento, a gente se comunica com os outros organizadores para não bater data. Então, vai ter o Congresso da Brades, tem o Profit, né, Ana Tem o Júlia? Profit também. Então, a gente vai fazer o Traduza no ano que vem, tá? Isso, Profit deve ser em novembro. Isso. Então, aí, vocês aguardem mais um pouquinho aí para a gente matar a saudade no Traduza. Esse ano a gente vai matar a saudade, claro, nos outros eventos, mas do Traduza no ano que vem. Então, agora eu vou abrir aí para perguntas, gente. E aí, provavelmente, a gente vai manter a data dos 2 últimos eventos que foram em agosto. Então, vocês aí meio que reservem, mas quando a gente costuma já verificar espaço com antecedência. Então, no final desse ano, provavelmente, a gente já vai, ou no início do ano que vem, a gente já anuncia a data para vocês reservarem aí na agenda de vocês. O E se alguém... Guilherme tá... Oi, pode falar, desculpa, te cortei. Não ia falar, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora e eu vou fechar lá o formulário, tá? Da bolsa. O Guilherme está perguntando para quem não tem sistema Windows se dá para participar. Então, para o módulo de Cat Tools é complicado, porque a gente vai usar o MemoQ no módulo e depois vocês vão ter aula de estúdio também. O que o pessoal tem feito é instalar uma máquina virtual, dá para usar no período gratuito, porque são 4 aulas, então dá certinho o período gratuito, tanto do MemoQ quanto da máquina virtual. Eu uso na máquina virtual, eu uso o Mac para trabalhar e eu uso o Windows virtualizado nele para poder usar o MemoQ. Então, eu também me incluo nessa questão aí. Então, é complicado mesmo. Porque o MemoQ e o Studio são as 2 principais ferramentas hoje ainda do mercado. Já tem outras, tem o MemSource, tem o SmartCat, que são online, mas a maioria das agências ainda pede MemoQ ou Studio. Então, são as 2 que vão ser abordadas no curso. Não tem muito. No dia a dia, a gente não tem muito como fugir do Windows trabalhando para agências. Até dá, mas é uma ou outra que não trabalha nunca ou com Studio ou com MemoQ. A gente não tem muita escapatória, infelizmente, né? Porque o Mac é muito melhor do que o Windows. Vamos abrir a treta aqui. Gostaria de saber se o curso pode ser aproveitado por pessoas que trabalham com outras línguas além do inglês. Paty, eu acho que esse aqui fica melhor para você responder. Gente, que está péssimo. Eu estou em outro local hoje, que não no escritório, e aí o fone está toda hora falhando. Bom, vamos lá. Então, eu estou com o aberto, tá? Só para falar para vocês que eu estou com o fone aberto, então se fizer algum barulho aí, me avisem. Tá. Sim, a gente tem vários colegas, né, que já fizeram um curso e que tinham outro par de idiomas. Só tem uma questão, você precisa, de certa forma, ter o inglês, né, suficiente para fazer as atividades, porque as atividades acabam acontecendo no par português-inglês. Então, é super possível transferir estratégia, técnica aprendida para outro idioma, só que lembrando que as práticas no curso serão do inglês-português. Era o que eu pensava também, né? Mas
como a mãe da criança é você, passa passa. A Francine está perguntando, não, a Luciana antes. É essencial que tenhamos um curso de graduação na área da saúde ou de biológicas? Não, não é essencial. É essencial você estar disposta a estudar. Tem muita gente que trabalha na nossa área, na área de tradução médica, na área de tradução da saúde, que vem das letras, que vem da tradução, não tem problema nenhum. A única diferença é que você talvez tenha que se empenhar um pouquinho mais para ter aquela base teórica dos assuntos médicos, dos assuntos da área da saúde, que você normalmente não vê na faculdade de tradução. Mas não é impeditivo, de jeito nenhum. E como a gente tem, né, Val, acho que tem uma questão bem importante também para quem está chegando agora no curso. Nós temos vários módulos com assuntos diferentes dentro da área da saúde. Então, isso não quer dizer que, obrigatoriamente, você vai trabalhar com tradução de pesquisa clínica. Pode ser que você se encontre no artigo científico, que está muito mais para a área de letras e medicina, Sim. como viés. Então, acho que tem várias possibilidades. Então, Exatamente. o que a gente percebe é que, assim, né, o que é interessante é as ferramentas que vocês vão ter acesso, que os professores que são especialistas na área, que são especialistas no assunto, vão falando para vocês, vão dando dica, vai mostrando, Exatamente. ensina como fazer pesquisa, o que pesquisar e como pesquisar. Então, não é necessário, Francine, é super tranquilo, claro, que é aquilo que a Val falou. Para nós que não temos formação na área, vai demandar um pouco mais de estudo, obviamente, mas né, como qualquer outro curso, acho que não faz muita diferença, qualquer outra área que a gente for traduzir. Cadê quem mais está? A Francine. Para pessoas que já têm experiência na área, mais de 10 anos, o curso avançado seria o mais indicado? Talvez. Eu só não sei se para fazer o avançado tem que ter feito o básico primeiro. Não, não é para o pré-requisito. avançado, não é pré-requisito, né? Porque ela conta que ela tem experiência de mais de 10 anos na área. Então, pré-requisito para avançado é uma coisa e ou outra. Né? Então, o aluno fez o básico conosco e depois vai para avançado, ou então ele ela, né? O aluno acabou escolhendo fazer o avançado porque ele tem bastante tempo de experiência na área. Agora, uma questão que é importante, acho que é legal dar uma olhada nos módulos. Então, assim, do curso básico, tem alguma coisa que me falta? Então, por exemplo, não tenho muito, apesar de eu trabalhar, estou fazendo exposições aqui, tá, gente? Mas, apesar de eu trabalhar muito tempo na área, eu não tenho familiaridade com a CAT Tool. Então, talvez seria interessante eu fazer o básico. Eu trabalho na área, mas eu nunca traduzi nada na área da saúde. Então, talvez o básico pode funcionar, né, como uma via de entrada para a área. Então, eu vou treinando já técnicas e estratégias no básico para depois ir para o avançado. Então, acho que a resposta da Val é melhor, né? Talvez. Então, não necessariamente, né? Não necessariamente só porque eu tenho experiência, eu tenho que ir para o avançado. Vai depender muito do que você, qual é o seu objetivo. E aí, para isso, se quiser, a gente pode marcar uma hora para conversar, né? Só fazer esse pedido via secretaria, e aí eu explico direitinho tudo que tem no curso, como que acontece, o que tem mais detalhadamente em cada módulo, e aí junto nós decidimos o que é melhor. O Jefferson está perguntando se tudo que foi falado se encaixa também na área de psicologia e saúde mental no geral. Sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente tem um módulo, viu, Jefferson, específico de tradução em saúde mental. Esse eu não fiz ainda, eu preciso fazer. Está na lista. Esse está na lista. Mas tem sim. Com a Malca, né? Isso, com a Malca, né? Malca. Que é psicóloga, psicoterapeuta e também tradutora da área. A Tarim está falando que ela está nesse agora. Legal. A Marta e o Renato estão perguntando de preços. Olha,
preços varia muito, 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 muito. Porque como eu falei antes, a gente trabalha para vários tipos de clientes. Então, para cada um desses públicos-alvo, tem um tipo de cobrança diferente, com valores diferentes. Então, é meio complicado a gente falar assim em geral. Eu posso falar de preços assim muito por cima, assim, de faixas, Patrícia? Eu pergunto antes, né? Porque, sei lá. Pode sim, Então, Val, tá. sem problemas. Das áreas que eu conheço, em que eu atuo, que são mais agências e editoras, os preços também variam pra caramba. Agora, vamos falar em preços em níveis aceitáveis, tá? Porque tá cheio de oferta aí no mercado, assim, completamente abusivas e que a gente tem que sair correndo. Em termos de agência, em geral, não sempre, mas em geral, as agências estrangeiras, do exterior, pagam mais do que as agências brasileiras, porque as agências do exterior pagam em dólar, então, né, dólar alto, com certeza os valores vão ser maiores. Em geral, tem todo tipo de preço, tá? Em agências especializadas na área médica, porque também tem agências que traduzem de tudo e tem agências especializadas em área médica. Das agências especializadas na área médica, a faixa mais ou menos de preço dos bons clientes fica na faixa de 8, 10 centavos de dólar. Tem clientes que pagam mais, eu tenho clientes que pagam mais do que isso, mas são agências de nicho. Quanto mais de nicho, quanto mais especializada for uma agência, em geral, mais ela vai pagar, porque eles estão pagando pela experiência. Eles fazem questão da experiência e eles pagam mais por isso. Então, você vai achar clientes que pagam 12, 14 centavos de dólar, tá? Mas, em geral, principalmente para quem está começando, fica na faixa de 8 a 10 centavos, é uma faixa mediana razoável. É um cliente que você não vai descartar logo de cara. Claro que vai ter cliente que vai querer pagar 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos de dólar. Agora, antes de aceitar esses valores, pensando que o dólar está alto e isso vai dar um valor legal em real, pensa que se você aceitar esse preço desse cliente, você não vai conseguir aumentar esse valor por bastante tempo. Já tem anos que eu não consigo aumentar nem um centavinho dos meus clientes de fora. Então, se você aceitar trabalhar a 5 centavos, você vai continuar trabalhando a 5 centavos por 4, 5, 6 anos. Você não vai conseguir aumentar isso. E pensa que o dólar nem sempre vai estar a R$ 5, ele pode cair. E se o dólar cair, você vai ganhar menos daquele cliente quando converter para real. Tá? Então, tem sempre que lembrar desse detalhe. Com editoras, a mesma coisa. Tem uma variação enorme de valores. Conversando com colegas que trabalham na área editorial também, o consenso assim dos colegas é que o mínimo aceitável é R$ 25 a lauda de 2.100 caracteres. O ideal é que seja mais. Em geral é de 25 a 35, 40 em média. Mas sempre tentem pedir o máximo que vocês puderem. A minha regra, minha euzinha, é sempre tentar pedir o máximo possível. Quanto mais a gente pedir, melhor para a gente. A ideia é sempre trabalhar menos para ganhar mais. É trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Então, sempre tenta cobrar o máximo que vocês conseguirem. Que mais aqui? Quanto cobra? Já Acho que foi? tem uma pergunta da Lilian aí sobre Eu versão. cheguei nela. Saber Isso. se algum módulo aborda tradução, versão e revisão. Revisão eu não sei, versão tem. Com a Luciana ou com o Ou Gilson. Gilson.
Eu já fiz Isso. curso do Gilson, antes de ser do formativo do Traduz, eu já fiz o curso do Gilson, é bom pra caramba, ele manja pra caramba, ele só faz versão, ele não trabalha com tradução, ele só trabalha com versão, então tem e é bom. Revisão eu acho que não tem, né? Não, revisão, a gente tem um curso que vocês vão receber notícia em breve, que é um curso de férias, que vai Opa! trabalhar só com revisão gramatical. Mas esse ainda está no forno, quase pronto, então em breve vocês vão receber a notícia dele. Pode já me colocar na lista, tá? Eu quero. Que mais? A gente tem uma pergunta aí sobre Prozee. Pessoal, acho que a gente não consegue, nesse momento, entrar nesse detalhe, né, de onde achar trabalho, como fazer isso, mas a gente faz isso ao longo do curso. Isso é tá? demorado, não vai dar para falar disso hoje rapidinho, não. Mas ao longo do curso vocês vão ter várias indicações, os professores todos, né, trabalham na área, então vocês vão ter várias indicações. A gente tem as palestras ao longo do curso também, e como um dos eventos do Traduza, como aberto, como esse de hoje, falando sobre o mercado de trabalho. A gente tem um módulo bônus que trata de mercado de trabalho das agências e também, né, a parte mais chatinha, assim, que é aquela parte contábil, a parte fiscal. A gente tem um módulo que trata dessas duas coisas dentro do curso, que é o que a gente chama dos módulo bônus. Estou dizendo para vocês que a gente não vai entrar nesses termos, porque a gente levaria muito tempo para explicar. Né? Não são coisas simples de... Acho que a gente precisaria de mais umas 2 horas para falar sobre no mínimo. isso. Mas, com certeza, dentro dos eventos do Traduza, mesmo nas aulas abertas, a gente está sempre de olho nisso, né? Como indicar para as pessoas que chegam agora na área da saúde o caminho a trilhar. E, por último, que a gente já está estourando o horário aqui, o Gabriel está perguntando, ele está falando que ele também é químico, agora está fazendo mestrado em letras, e como é que eu migrei para a área da tradução? Então, o meu caso é um caso, assim, muito específico. Eu não encontrei a tradução caiu no meu colo. Eu tinha uma livraria dentro de uma universidade aqui em São Paulo, Universidade de São Judas, isso desde o século passado. E um dia, uma tarde, entrou uma aluna desesperada, porque ela tinha esquecido de mandar traduzir o abstract de um trabalho que ela tinha que entregar no dia seguinte. E na época eu já tinha estudado inglês muitos anos e tal, tinha acabado já a faculdade. Eu falei, olha, deixa eu ver o que é, talvez eu possa ajudar a quebrar um galho, né? Ver o que a gente pode fazer. E era um texto de bioquímica, né? Eu conhecia assim meio que de trás para frente. Na época, na faculdade, a gente ainda estudava bastante coisa em inglês, porque eu acabei a faculdade em 92, então muita coisa a gente ainda estudava em inglês e em português. Então eu tinha já uma noção muito boa daquela questão do estilo, da terminologia nos dois idiomas e tal. Aí eu falei para ela, olha, tudo bem, eu faço. Se você não se importar, eu faço, mas eu não sei quanto eu vou te cobrar, não tenho a menor ideia de quanto isso custa. Se você topar, eu faço para você e a gente conversa o preço depois. Faz um preço que seja legal para nós duas, tudo bem? Ela não tinha muita alternativa mesmo, né? Era para o dia seguinte. Ela aceitou, eu fiz, ela gostou, eu descobri quanto cobrar na época na TradPRT, que era a primeira rede social de tradutores por e-mail ainda. Tomei paulada pra caramba porque eu estava caindo de paraquedas na tradução e eu não era tradutora e tradução não era bico. E aquele papo todo que a gente ouve nos grupos até hoje. Mas uma alma caridosa me falou quanto cobrar, eu cobrei da moça, ela achou o preço razoável, pagou, gostou da tradução, começou a me indicar para outras pessoas e eu comecei a traduzir fazendo abstracts e fazendo tradução de artigos para professores de faculdades. Aí eu percebi que eu não gosto de lidar com cliente final, que é um trabalho extra ali de educação de cliente que eu não tenho muita paciência para fazer. Eu prefiro trabalhar com agências.
Então, desde 2005, essa moça foi, acho que 2003, mais ou menos. Desde 2005, eu trabalho para agência de tradução e continuo até hoje. Então, o meu caminho não é exatamente um caminho normal que a maioria seguiu. A tradução realmente caiu no meu colo um dia e eu gostei e não me vejo fazendo outra coisa. Mas aí é questão de sair caçando. Eu comecei com indicação de um professor para o outro, de um aluno para o outro, dentro da faculdade, porque eu estava dentro da faculdade. Então já facilitou um pouquinho. Mas aí depois foi fazendo o perfil no Prose e caçando no Google o nome de agências, entrando em cada uma delas para ver que áreas elas traduziam e que idiomas elas traduziam. E mandando currículo para todo mundo, loucamente. Eu acho que todo mundo começou assim, mandando currículo loucamente para todo mundo. Não foge muito disso. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Ou a gente pode encerrar? Eu acho que agora é com a Kátia, né? Agora acho que é com a Kátia vai Kátia. fazer a... Não tá aqui no chat, não tem. Se Não tem mais alguém nada. quer abrir o microfone, tem mais alguma pergunta? Acho que agora é com você, Kátia, o sorteio, não é? Tá, então eu vou fazer o sorteio. Antes de fazer o sorteio, eu só vou colocar o link aí. Esse é o link da lista de presença para quem quiser receber o certificado. Eu vou mandar as informações do curso para vocês por e-mail, com o códigozinho lá para quem quiser fazer inscrição e obter o bônus, mandar todas as informações do curso, mas não precisa botar o e-mail para receber as informações. Isso eu vou pegar pela lista de presença do Zoom. Agora, quem quiser receber o certificado, preenche essa listinha aí, porque nem todo mundo quer receber o certificado da aula, né? Então, quem quiser receber, preenche o nome e o e-mail nessa formuláriozinho que eu botei o link aí, tá bom? Eu vou enviar também o material para vocês, isso também junto com as informações, não precisa preencher para receber o material, esses slides da Val, né? E agora eu vou fazer o sorteio, só que eu vou fazer aqui no meu outro computador. Eu vou compartilhar aqui. Peraí, deixa eu ver se eu abri aqui o sorteador. Peraí. Ah, tá. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estão vendo aí minha tela? Tá. Então, aqui... Cadê o meu? Ué. Não sei por quê, eu cliquei aqui. Ah, tá, já sei. Peraí, deixa eu parar de compartilhar. Stop share. Eu não sei por quê, eu coloquei aqui para... Peraí, share. Screen. Não, coloquei a tela aqui, né? Vocês não estão vendo a planilha, né? Foi Não, só o estranho. sorteador. Segura o Shift a hora que estiver compartilhando. Uma janela, Shift a outra. Peraí. Ah, parece que foi agora. Não, mas ele abriu um documento em branco aqui. Ele está travando, gente, meu Excel aqui. Tá aparecendo aí só um coisa... Em branco. Em branco. Gente, não quer abrir aqui o Excel, mas peraí, deixa eu só contar aqui. Murphy em ação. Ai, meu Deus, e como é que eu vou ver? Eu vou ter que parar de compartilhar. Mas eu vou sortear aqui com vocês. Ai, Senhor Deus. Alguém pode, então, abrir o sorteador e sortear? Eu vou tentar... peraí, deixa eu tentar aqui. Agora que eu não consigo nem abrir o meu Excel para ver quantas pessoas tem para eu colocar aqui o número. Deixa eu parar de compartilhar novamente.
Ai, Deus. Ó, eu vou abrir aqui para mim. Ixi, agora meu Excel não quer abrir. Travou tudo aqui, gente. Oh, meu Deus. Oi, Murphy, você por aqui? Ai. Espera aí, gente. Eu vou fechar, então, vou sair do Zoom aqui no outro computador, gente. Espera aí, deixa eu sair, que eu não vou conseguir nem compartilhar aqui o sorteador. Alguém pode fazer o sorteio, compartilhar? Você pode fazer, Val? Eu te falo aqui os números. Eu tô abrindo aqui, só um segundinho. Tá, deixa eu sair do Zoom aqui, porque ele não tá... Deixa eu sair aqui do Zoom, não. Nesse, para ver se ele... Ah, agora ele abriu o Excel. Saí do Zoom, ele abriu. Ó, O Zoom tá fominha. para a turma de sábado, a gente tem... deixa eu contar aqui isso. 12 pessoas. Entre 1 e 12, então. Isso. Quer que compartilhe a minha tela, não? Compartilha aí o sorteador e aí eu falo o número aqui. Share screen, sorteador. Pronto. Entre 1 e 12, pode sortear? Pode. Dez. 10. Ah, desculpa, peraí. Ah, não. Peraí. É isso mesmo, é isso mesmo. É 1 e 12. O 10. Patrícia Maria Feijó, tá aí? Patrícia Maria Feijó? Está, Sim. falou no chat. Tá, vou marcar aqui você, Patrícia. A gente vai te mandar um e-mail no início da semana que vem, tá? E segundas e quartas, a gente tem... Peraí, deixa eu excluir essa primeira linha aqui. 12 também. 12 também, então vamos lá. 4. 4, Rafael Silva Bezerra. Tá aí? Rafael? Rafael? Acho que não está. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Deixa eu ver aqui na lista. Rafael da Silva Bezerra. Rafael Bezerra aparece na lista aqui, mas... ele aparece online, mas ele acho que não está online, não. Rafael? Eu acho que ele deu uma cochilada. Apareceu. Ah! Tá aí. Yay! Então, pronto. Parabéns para o Rafael, parabéns para a Patrícia. Tá, aí eu vou mandar um e-mail para vocês, tá bom? Na segunda-feira, com as instruções, tá bom? E eu acho que a gente pode encerrar, né? Agradecer a Val por essa aula, agradecer a presença de todos vocês, a Patrícia também, estava aqui para tirar as dúvidas, a Ana Júlia, nossa professora, e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o curso, entre em contato aí com a gente por e-mail. Como eu disse, eu vou mandar informação para vocês na segunda-feira por e-mail também. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Val? Não, só queria agradecer a todo mundo por me aguentarem falando tanto tempo. E para quem for fazer o curso, a gente se vê logo, porque o meu módulo é um dos primeiros. E até qualquer evento, porque eu também sou figurinha fácil em qualquer evento do Traduza, da Eurates, eu sou fácil de achar por aí, então tomara que a gente se cruze logo. Sim. Paty, quer falar alguma coisa?
Só agradecer mesmo, obrigada por terem estado conosco, e se tiver alguma dúvida, mesmo antes de começar, quiser fazer alguma pergunta mais detalhada, só mandar e-mail para a secretaria@traduza.com.br, que a gente marca um horário, conversa, estamos à disposição de vocês. Tá bom, obrigada, gente. Tchau, tchau, até a próxima. E espero vocês aí nos nossos cursos. Tchau. Tchau, gente. Bom fim de semana para todo mundo.